Hoje a gente começa um projeto da MBroker, um projeto que eu tô super feliz de começar com vocês. Eu acho que a gente foi uma ideia super assertiva do Rafa e os convidados foram chegando e a gente viu que cada um foi casando com uma história super legal. A gente foi se encaixando com temas assim que inicialmente a gente achou que fosse muito distante e quando a gente entendeu tá tudo muito próximo, né? As histórias foram se casando e isso tá me deixando super feliz e empolgado com isso. O João é cliente da MBroker agora, a gente se encontrou num ciclo novo, né? Então, assim, as coisas foram se encaixando. O Make It Tarde participou com a gente numa campanha há uns 2 meses atrás para falar dos pais. E a Ingrid que está aqui com a gente agora. João, a gente nem sabe hoje se é um médico, se é um influenciador de bem-estar, né? A gente não sabe mais como é que ele tá, é um blogueiro. Médico blogueiro. A Evelyn está aqui à frente de uma empresa super bacana, trazendo bem-estar, não só para a Volta Redonda, hoje já de forma nacional, tá na Globo. Né? E a Ingrid fazendo um trabalho super legal falando sobre introdução alimentar para crianças, o que é fundamental, eu acho, né? Sim. Que quando a gente começa já com lá pequenininho, as coisas vão se tornando mais fáceis. Então, assim, qual é o nosso projeto? Né? A gente quer falar de cuidado, a gente quer falar de saúde de uma forma ampla, de uma forma em todas as esferas, de um olhar diferente de cada um de vocês. Tá? Hoje a gente tem um problema mundial, um problema que agrava, né, João? Com certeza. A cada situações novas, a gente está falando de ansiedade. Sim. Né? Por que a gente se tornou tão ansioso, ou a gente está tão ansioso, na verdade? Isso é uma pergunta muito boa, cara. É difícil definir assim, uma causa exata, né? A gente tem diferenças de cultura que modificam bastante isso. O Brasil, isso é dado da Organização Mundial da Saúde. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Sim. Acho que a gente tá em 5º lugar da depressão. É o mais feliz, mas é o mais ansioso cara, também. Bizarro isso, né? Não, mas é isso, cara. Tem uma dicotomia meio estranha nesse negócio. Uma das coisas que a gente vê é a velocidade, né? As coisas estão muito mais rápidas. O que seria o ansioso? O ansioso, ele dificilmente ele tá no agora. Ele tá sempre vivendo no futuro, ou projetando a vida dele no futuro. Então, com tudo muito rápido, a gente não consegue consumir isso tudo. E o ansioso, ele acha que ele consegue. Ele acha que vai dar conta de tudo. Uma pessoa ansiosa, ele tá sempre ali, sem uma hierarquia clara. Então, hoje em dia, como a gente tem tanto barulho, a gente tem tanta informação, é difícil você falar, tá, o que importa aqui? Isso é uma coisa que concentrar em quê, né? Exatamente. Então, são tantos estímulos que a gente vai perdendo o eixo narrativo da nossa vida. E isso vai trazendo um destacamento da realidade. Então, a pessoa ansiosa, ela não tá vivendo muito no mundo real. Ela tá muito no mundo da mente dela. Ela não tem um presente, né? Não tem. Ela tá... o que aconteceu, onde eu tenho que estar. Exatamente. E essa questão da ansiedade, eu trabalhei muito isso e melhorou muito eu ter procurado ajuda. Eu falo isso pra todo mundo que fala, eu sou ansioso. A gente não é. Isso aí. Eu estou. Isso Né? aí. Então, assim, a partir do momento que a gente tem essa consciência de que é algo controlável, né? Sim, é algo sim. tratável, administrável. Com certeza, cara. Porque também falar pro ansioso que é bobeira é loucura. Isso é sacanagem também. Sacanagem, né? Não, chega assim, não, isso é da sua cabeça, fica tranquilo aí. Mas a partir do momento que eu tomei essa consciência de que eu não sou uma pessoa ansiosa, eu estou num estado de ansiedade, cara, pra mim a minha vida mudou completamente. Isso. Porque assim, eu achava, eu sou ansioso, eu tenho que lidar com isso, eu tenho que entender isso. Não. Eu estou num momento de ansiedade, não cheguei a ter crises de ansiedade, mas algo que realmente me tirava o foco das minhas atividades diárias. Exatamente, cara. Esse estado ansioso, a gente tem uma ansiedade natural, né? Sim. Uhum. Você vai gravar um podcast pela primeira Hoje, vez, por você exemplo, pode ficar um dia pouco... que eu fiquei... Aqui, ó. Então, você tem uma entrevista de emprego, você vai ficar ansioso pra não falar besteira, Sim, cara. sim. Pô, vai dar uma ansiedade ali. Você, te joga na Amazônia com uma faca na mão. Você vai ficar ansioso pra não ter uma onça, um bicho ali e tal. O negócio é você tá vendo Netflix em casa e de repente você acha que você vai morrer. Seu coração dispara. Isso aí já é uma ansiedade patológica. E a questão é justamente essa. E tem gente que acha que é normal. Não, eu funciono desse jeito, né, cara? Minha performance fica melhor, eu vivo ansioso. Não é. Isso aí você tá depositando a sua performance de trabalho, de vida, no local onde não é verdade. Na verdade, você tá fazendo tudo muito disfuncional. É muito provável que o ansioso tá tentando dar conta de tudo e fazendo tudo muito mal feito. Fazendo nada direito. Fazendo nada direito. Não tá presente em lugar nenhum, né? Não tá em lugar nenhum. Aí a gente tem 2 pessoas aqui que eu acho que pode falar muito bem pra gente de como a alimentação, né? Tem a Evelyn, que é uma produtora de uma forma de alimentação, comida de verdade, que exige todo um cuidado, um preparo, tempo, amor por aquilo ali, né?
Então, assim, uma pessoa ansiosa, que é rápida, que quer um negócio pra ontem, Isso aí. tá longe disso. Tá longe disso. Tá longe disso. E a Ingrid, que fala sobre o cuidado com isso, o que comer, como comer, né? Então, como isso pode ajudar na ansiedade, no tratamento da ansiedade, na forma como a gente melhorar o estado de ansiedade da pessoa. Cara, a gente pode pensar assim, excelente exemplo delas aqui, então. Isso que você falou, imagina um ansioso cuidando de uma horta. Cara, ele vai ficar assim muito acelerado, querendo tudo pra ontem. Você tem um ciclo natural, né, da vida humana, da natureza. Você planta, você rega, você aduba, você cuida. Então, tirando até o ritual do cuidado, tanto que eu falo para alguns pacientes cuidarem de planta e trabalhar com a natureza, você tem a questão, né, saudável, né? Se a gente pega a quantidade de comida que a gente tem hoje, as porcarias que a gente tem, tá tudo acelerado. Hoje em dia, a primeira coisa que um cara faz é cortar a alimentação dele. Eu sou muito importante. Eu vou comer um fast food qualquer aqui, eu não vou comer isso, vai pegando uns negócios rapidinho. Não posso tirar horário de almoço. Não posso tirar um horário de almoço, vou arrancar, ou quando tira, né, aquelas porcaria. Quando tira um negócio bem, bem rápido, quase aqueles hot pocket lá que você põe no micro-ondas, um negócio bem zoado mesmo. Isso inflama, né? E a ansiedade já é um fator inflamatório para o corpo. Então, se você se alimenta mal, você vai ficando cada vez mais inflamada. Ela pode falar muito mais que isso, né? Mais melhor do que eu, né, sobre esse assunto, mas a gente tem o eixo intestino-cérebro, essa ligação direta do nosso intestino com a saúde mental. Cada vez mais trabalho falando disso, né? Então, desde o ritual da construção, do cuidado do alimento, até o próprio alimento. Você, né, percebe isso só de você conviver com a pessoa, né? Como ela é calma, no falar é calmo, né? Sim. A rotina dela exige essa calma. Então, assim, e ela transmite isso. Então, se chega uma pessoa que está extremamente ansiosa, chega a Evelyn, calma, paciência, né? E o legal disso foram as conexões que eu falei aqui no início, né? Quando a gente convidou o João, depois o Rafa propôs, vamos convidar a Evelyn. A gente não sabia que vocês já se conheciam. Sim. Então, assim, mais uma coisa que vai conectando, né? A gente vai se juntando. Isso é algo que eu falo bastante pra Evelyn. Toda vez, né? Amiga, como você é calma. E ela fala, então, eu finjo bem. Muito bem, porque quando ela chega, ela já passa essa tranquilidade, né? Passa. Então, mas eu brinco que eu finjo bem, mas na verdade é porque é um processo de aprendizado de que, é igual você falou, eu não sou ansiosa, mas eu estou, né? Mesmo trabalhando com o que eu trabalho, eu não trabalho só com a natureza, eu trabalho com pessoas. Eu trabalho atendendo pessoas, com a demanda das pessoas. É o mais problemático, né? É lidar com pessoas. A gênese da maior ansiedade, né? E eu já conheço o João Marcos justamente por causa do consultório. Eu sou paciente dele. E eu tô trabalhando isso em mim já tem um tempo para eu conseguir entender por que eu não tô conseguindo, por que eu não consegui em algum momento ter essa calma para lidar com o que eu lido, né? Então eu tô reaprendendo a fazer isso, tá sendo um reaprendizado. Seu médico é bom mesmo, porque você tá transmitindo essa tranquilidade. Obrigado, é cartão, meu cartão, né? Quero morar na tua agenda, hein? E a minha psicóloga também. Porque a terapia, antes de procurar o João, eu já estava na terapia. E isso é que tá fazendo efeito, é isso que tá fazendo, como o João sempre fala, é a vida acontecendo. Então, a gente antecipar um problema que nem vai acontecer é muito característica da ansiedade, né? Muito. E na natureza a gente não tem como prever as coisas. As pessoas, aqui no escritório, a gente fala muito, a gente lida com problema o dia todo, né? As pessoas nos procuram para resolver problemas. Então, quando um cliente liga, ele nunca vai estar calmo, ele vai estar sempre inflamado. O cara acabou de bater de carro, ou a empresa dele acabou de pegar fogo. Ele não vai estar ligando aqui com a paz de espírito, né? Então, ele vai já nos procurar inflamado, tenso. Sim. Então, se você inflamar a situação, ficar ansioso, nervoso com o cara, aí o negócio pega fogo de verdade. Né? Então, assim, a gente lida com problemas e situações pesadas o dia todo. Então, a gente precisa ter muito essa... Porque diferente do ansioso que se preocupa com um problema que não existe, a gente, na verdade, a gente tem que mitigar, né, situações, problemas reais. E a gente evitar que os problemas aconteçam. Então, é totalmente diferente. O pessoal, eu sou muito ansioso porque eu lido com problema. Não tem nada a ver. O ansioso,
ele Às se vezes preocupa nem com tem o problema situações de que nem fato. tem problema. É, exatamente, né? Aquela coisa Aí do que ansioso é aquele que sangra antes de tomar o tiro. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando isso, falei, é perfeito, cara. Começa a sentir um negócio, nem aconteceu, nem sabe o que vai O acontecer. famoso sofrer por antecedência, É, né? exatamente. Eu me vejo exatamente, bastante nesse lugar. É, Inclusive, no meu trabalho, eu preciso lidar com a minha própria ansiedade, né? Mas com a das minhas pacientes, das mães desses bebezinhos que vão começar a comer, vão começar a aprender a comer. Existe muito essa ansiedade do... Será que ele vai comer? E eu acho engraçado até, porque na primeira consulta eu já pergunto, né? Como você tá se sentindo pra começar a introdução alimentar do bebê? Você mesmo, mãe, né? Falo mãe porque a grande maioria é a que tá presente. E elas falam assim, tô tranquila. Até começar. Porque... Ela achou que estava tranquila, né? Aí o bebê... não, mas ele não tá comendo. O pratinho todo que eu fiz aqui, o bebê de 6 meses, o pratinho todo que eu fiz de comida não tá comendo. E aí, trabalhar essa ansiedade das pacientes, eu me vejo num lugar de calma, que aí eu acho que eu até entendo o que a Evelyn fala, que eu fico assim meio impressionada. Como eu tenho essa calma pra lidar com o problema, né, na cabeça delas é o problema do outro e não com os meus. Aí fica a pergunta. Não, mas isso é real. Mas isso sou eu também. Não, assim, isso o cara é todo chega aqui com um mundo. problema Isso e é eu tô todo mundo, super cara. tranquilo. Isso é todo mundo. Eu O vou Evandro, atuar atendendo os profissional. pacientes. Agora, isso quando aí. o problema é meu, cara, às vezes eu bato... Mas aí cabeça, tá. totalmente. São questões diferentes, né? É muito fácil a gente usar uma analogia, sei lá, o oncologista, ele consegue tratar o câncer lá do paciente dele, mas ele não vai conseguir tratar o próprio câncer. Ele vai precisar, às vezes, de uma ajuda. Então, eu tô lá atendendo meus pacientes que têm crise de ansiedade. Vai ter vários momentos na minha vida que eu me vejo uma ansiedade muito grande, né? E aí a gente vai ter que fazer um trabalho muito individual, um trabalho meditativo. A Evelyn tava falando agora ali, imagina ela lá, né, com as demandas dela, com as entregas, com isso tudo, e vem uma chuva fora de época, vem um negócio que vai destruir tudo ali, sei lá. Né? É algo que Esse foge ano- do controle que foge dela. do controle. E aí que tá, a gente tá dentro da nossa circunstância. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar. Eu tenho que estar dentro da minha circunstância, não interessa qual for. Né? Mesmo eu tenho ansioso que me agora. preocupar com o que de fato eu posso controlar. Exatamente. E ter ciência de que eu não posso controlar tudo. Exatamente. Isso é algo que eu repito todo dia. Acordo de manhã. Exatamente. Cara, eu tenho que me preocupar com o que de fato está sob meu controle e eu não tenho controle de tudo. É ser O que resiliente, está fora né? do meu controle, Exatamente. Esse vida que ano, segue. inclusive, para todos os agricultores, foi uma coisa muito fora do controle mesmo. Imagina. Porque a gente tem, assim, um conhecimento do que vai acontecer naquela estação. A gente sabe que a gente tem aqui um inverno seco, depois a gente vai ter um verão com bastante chuva, a gente já imagina. Só que esse ano foi muito atípico. ontem A chuva- um calorão danado, hoje frio. A chuva esse ano, que costuma parar em março, primeira semana de abril, foi até maio. A gente não teve outono e inverno. A gente teve um verão escaldante, né? Não tinha nem entrado a primavera ainda. Então, isso mudou completamente a nossa produção esse ano. E isso, mudando a produção, muda a nossa renda, muda a forma como a gente lida, muda a forma que a gente entrega, muda a alimentação das pessoas que vão receber. Tudo por conta do clima que ficou muito É algo diferente. totalmente não, assim, incontrolável. Fora do controle. Né? É como é que você Sem está chance de diante disso. controlar. O negócio vai ser esse, né? Como eu estou Me coloco diante nessa disso, situação. nessa circunstância. Falando de mudança, a gente vai falar entrar num tema aqui que é super... É muito discutível, né? Assim, a forma como cada um vê isso. Uns enxergam de uma forma positiva, outros de forma totalmente negativa. E eu quero bater essa bola com a Evelyn, que eu acho que é muito afetada com essa questão. Principalmente agora, a gente passou por uma pandemia, uma situação totalmente descabida, inesperada. E cresceu muito o serviço de delivery. Sim. Né? Um serviço que cresce exponencialmente no mundo inteiro, em qualquer região. Mas é um serviço que facilita muito a vida da gente, né? De fato. Delivery para tudo. Mas a gente está falando aqui, principalmente delivery de comida. Mas também isola, robotiza a alimentação das pessoas, né? Hoje, se a gente abrir aqui o principal aplicativo de entrega, a gente vai achar que é hambúrguer, pizza. Dificilmente a gente vai achar uma comida de verdade. Não vai achar, talvez, né? E a questão do ser rápido, pensar toda hora. Eu já tô indo pra casa, eu já vou pedir um negócio. Eu não quero chegar em casa, picar um tomate, lavar uma alface, esperar algo ser preparado. Não quero isso. Eu quero chegar, a comida já tá lá, pronta. Como que a meia hectare que
vai totalmente num caminho contrário, né? Oposto a tudo isso, ver esse modo econômico de entregar comida, de produzir alimento e de uma forma totalmente cuidadosa, com carinho. Eu sei que vocês fazem a entrega, mas não é algo, eu quero uma salada. Não penso em meio hectare. Eu preciso pensar no meio hectare antes. Para que a minha salada, meu alimento chegue lá em casa e eu tenho tempo de preparar isso. Então, assim, como é que a meio hectare, como empresa, se vê nesse cenário hoje? A gente começou a fazer o delivery antes da pandemia acontecer. Por uma demanda que a gente estava vendo mesmo das pessoas de não ter tempo para ir à feira. Eu lamento muito por isso ter acontecido. Que é muito legal também a feira, Exatamente. Né? A feira é um lugar democrático, é um espaço onde você aprende, você troca, você conhece pessoas, você... É uma das formas mais antigas de comercialização da humanidade. É cachorro, né? Tinha cachorrinho lá nas últimas barracas da feira, né? E aí, há alguns anos atrás, nós e outras famílias, também agricultores aqui da região, a gente, inclusive, fundou uma feira orgânica aqui em Volta Redonda. Funcionava ali debaixo da biblioteca, né? Exatamente. Ainda tem algumas pessoas lá hoje ainda. Só que a demanda foi aumentando em todos os aspectos. Assim, a gente começou a fazer entrega dos alimentos orgânicos para alimentação escolar de alguns municípios. Muito bom. Então, semanalmente, eu já tinha essa data da entrega do município, eu tinha a data da feira e comecei a fazer o delivery também. E chegou um momento que muitas pessoas falaram, olha, eu não consigo ir à feira, porque ela é dia de semana e eu preciso... ter esses alimentos lá na casa que eu não quero abrir mão disso. E aí chegou um momento que a gente precisava escolher, olha, ou a gente faz a feira ou a gente faz as outras coisas, porque a agricultura familiar predominantemente a mão de obra é da família. Uhum. Então, se eu estiver fazendo outra coisa que me tire do sítio, não tem quem faça. E por isso a gente precisou fazer essa escolha. Uma escolha, né? Mas assim, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é feira, justamente para pessoa não chegar contato, só, né, com um alimento, por mais que seja de qualidade, chegar na casa dela e sem um outro vínculo por trás, né? Na feira tem todos esses outros elementos que fazem parte da construção social daquele lugar, daquela comunidade. E quando você vê que a feira não tá indo muito bem, a feira tá pequena, ou as pessoas não têm a cultura de ir pra feira, isso diz alguma coisa sobre aquela comunidade ali, né? Legal. Que ela precisa se integrar mais, que ela precisa... ter menos o que a gente está falando aqui dessa correria de fazer as coisas rápido, porque isso faz parte de uma... É terapêutico, todos os aspectos da alimentação. De experiência, né? A experiência, fato da pessoa ir à feira, escolher... ele passou na barraca X, olhou o tomate, viu o preço, mas a cara não tá tão bonita. Eu gosto lá da Evelyn, vou lá na barraca dela. Hoje dela não tava tão bonita não, mas eu conversei com ela, conversei com o esposo. Então isso também... É algo bacana de ser feito, né? A feira hoje ela é uma ferramenta de educação nutricional para mim, como nutricionista. A depender da idade da criança, eu tenho algumas atividades que eu oriento a família a fazer, feira, né? E que ela é feita na feira. Porque na feira a gente tem ali todos os alimentos que eu preciso que essa criança tenha colorido, contato, né, e interesse, e eu não tenho todas aquelas distrações do mercado. É isso, né? É isso aí. Não tem nada competindo também ali com a feira, né? Comida de verdade, ou tá na açougue ou tá na feira. Exato. Assim. Não vai pegar um rótulo, tá lá, emulsificante com não sei o que. Não. Você vai lá, tem comida. Você planta, né? Tá lá, tá na natureza, beleza, é comida de verdade. Você olha no rótulo, aqueles negócios, então, na dúvida, é comida, tá na mas será que é açougue? Isso aquilo ali normalmente é comida, né? É a diferença do alimento e do produto alimentício. É isso aí. Não é? E aí a gente entra numa questão, a gente falando de sofrer por ansiedade, né? Sofrer por um problema que talvez não vai existir, mas de fato isso aqui é comprovadamente, cientificamente que vai. Não muito longe, a gente tá falando de 2040, né? 2/3 da população vai estar obesa. Isso é fato, né? Aí a Ingrid que tá aí falando com as crianças, isso te motiva ou te assusta, né? Assim, eu vou ter mais pacientes. Ou... é um problema que eu vou trabalhar mais para ajudar essas pessoas. Como eu posso fazer? Como é que você enxerga esse número hoje? Os dois. Assusta e motiva. Assusta por perceber o caminho que a nossa sociedade está tomando
e motiva por entender a importância e a Você pode ser parte relevância da do meu solução desse trabalho. problema, né? Exato. Quando eu me formei nutricionista, eu sempre pensei em trabalhar com mudança de vida, né? Qualidade de vida. A pessoa, através da alimentação, ela pode ter uma qualidade de vida dentro de uma doença, de um estado em que ela já está ali naquela doença. Ela pode se curar de determinada doença. É o que a gente estava conversando antes da gravação sobre a diabetes, né? Isso, A gente cada um citou um exemplo aqui de diabetes na família. Uma teve o dedinho, né? Chegou a ser amputado. Então, assim, isso tudo muito pela cultura errada de uma alimentação por muito tempo, né? De forma... E aí, quando eu pensei, bem, vou trabalhar dessa forma. Adoraria fazer nutrição preventiva. Qual é a forma melhor de se fazer nutrição preventiva? É trabalhar ali na base, né? É na criança. Então, hoje, é antes dela ainda. É na gestante. Então, quando eu atendo aquela gestante, eu já planto ali a minha sementinha da mudança de vida, de entender que o nosso alimento, ele é tão importante que vale a pena você separar um tempinho e algumas horinhas da sua semana. E aí a gente falou sobre praticidade, né? E o delivery, no caso do Meio Hectare, ele é super bem-vindo, porque tira da mãe ou da pessoa responsável por fazer o alimento da casa, aquela carga mental do preciso ir buscar, preciso fazer a listinha do que vai vir. Então, você precisa ter apenas a consciência de que eu preciso encomendar. É isso aí. Tem gente agora já fazendo um negócio legal pra mim, né? E aí eu trabalho com 2 pilares muito importantes, que é como colocar essa alimentação saudável dentro das suas limitações. E aí a gente fala disso desde a gestante até a criança maiorzinha. E como isso vai ser prático na sua rotina. Como vai caber dentro da sua rotina. E aí vem todo aquele ensinamento de organização e planejamento alimentar, que eu faço bastante. E aí, quando eu pego o bebezinho, que é aquele bebezinho que fez 6 meses, ele vai começar, então, de fato, a comer. Eu tenho um trabalho que é um acompanhamento. Então, eu acompanho esses bebês durante toda a introdução alimentar deles, guiando essa família em como conduzir. Então, como fazer o manejo da introdução alimentar? É exatamente o que a gente fala muito de o exemplo arrasta, né? Total. Às vezes a pessoa, mas meu filho não come bem, mas o que você tá comendo? É isso. Meu filho adora um refrigerante, mas tem um suco, uma fruta na sua geladeira? Não tem. Então ele não tem outra opção. E ele vai estar em contato na escola com refrigerante, com fast Isso aí, food, com tudo que tem de mais fácil. E hambúrguer. Exatamente. Que tem em casa só batata frita e hambúrguer. E aí Então não tem como você exigir que seu filho coma bem se porque ele tá olhando pro lado. Você não tem um exemplo. E a gente tem um movimento muito bonito na introdução alimentar, que é essas famílias, elas desejam o melhor para o bebê. Então, elas começam comprando tudo, né? A comida de verdade. E aí tem alguns relatos. Eu experimentei cenoura. A mãe falando, né? Ou o pai falando. Ou seja, ela também precisou. Sim, tipo, sabe o brócolis que você mandou eu fazer refogadinho? Eu comi e gostei. Tô comendo brócolis também. Então a gente começa a ver esse movimento bonito das famílias. Aquele bebê começa como um instrumento, ele se torna um agente transformador de cultura até na família. Família, isso aí, cara. Tem muito adulto com seletividade alimentar, né? Tem muito adulto que não come cenoura, que não come isso, que chega lá, às vezes no consultório vai falar sobre alimentação e, cara, é arroz, feijão, batata. É o famoso, o que você come de salada? Eu como alface do hambúrguer, né? É isso aí, cara. Às vezes tem tomate no hambúrguer, né? Eu acho que assim, o maior desafio que eu encaro hoje como nutricionista não é falar para as pessoas o que elas precisam comer, né? O que as mães precisam oferecer para os seus filhos, as famílias, né? Os cuidadores. O que eles precisam oferecer para as crianças, o que a gestante precisa comer. Esse não é o desafio, porque eu acho que todo mundo sabe. A grande maioria sabe. Você sabe o que você precisa comer, o que é saudável. Você sabe o que você não precisa comer. A questão tá o porquê. Por quê eu sei, mas não consigo. É isso aí. De fato o que a gente quer. Aonde tá a mudança de chave ali, sabe? Exatamente o que a gente tá querendo, aonde a gente quer chegar com esse projeto de bem-estar, né? É ser um agente transformador dessa cultura de que as pessoas... eu quero viver melhor, eu quero viver em equilíbrio. Mas por que não vive? É isso aí. Por que não toma uma atitude pequenininha cada dia ali? Vou acordar um pouquinho mais cedo, vou dar uma caminhadinha de meia hora. Não, eu já acordo em cima da hora, vou tomar um café ali rápido, que eu tô atrasado. Mas assim, ela sabe que ela precisa acordar um pouco mais cedo para tomar um café, às vezes com a família, mas não faz. Né? Então, quando a gente coloca bem-estar, um projeto com S, a gente quer que as pessoas se coloquem no lugar de protagonista da vida, da trajetória de cada um. Né? Um estar de estrela, ou seja, se você não fizer por você, ninguém mais vai fazer. E se você também deixa de fazer por você, você está contribuindo para que o seu futuro, o seu amanhã também não seja nada melhor do que você está fazendo hoje.
Exatamente. Então, assim, não dá Exato, pra me cara, transferir mas é a isso. responsabilidade pra ninguém. Mas isso é muito comum, acredito, principalmente no consultório, né, Ju? Pô, demais. Porque as pessoas transferem muito a responsabilidade da sua própria saúde pra... Da própria Não, felicidade. sim, Né? não, Não, eu não isso sou tudo. feliz porque fulano me faz feliz. Não, é isso Mas- aí, cara. Não, É eu não dou individual, besteira. cara. A nossa vida É a avó. é tudo individual. Individual. Quando o paciente chega no consultório, eu falei, legal, a gente mete remédio, a gente faz o que for. Mas o Mas que e a você sua tá parte, fazendo? Cara, nos stories que a gente pergunta, a venlafaxina pode tomar remédio, não sei o quê. Ah, o estalopram é bom pra não sei o quê. Isso é o mais Falei, fácil, né? beleza, e além do remédio, o que você faz? A sua parte. A Porque minha aqui eu vou fazer. É isso, Pergunta cara. da Não, foi atividade isso. física Foi exatamente o que profunda, você hein? falou, cara. Foi exatamente o que você falou assim. Ele sabe o que tem que fazer. A questão é por que eu não consigo fazer o que tem que ser feito? Por que eu não consigo educar a minha vontade? E um objetivo legal de um podcast, de eu estar lá na rede social, eu brinco que eu virei blogueiro pra ser um pós-consulta. Pra eu ficar ali, sendo tipo o grilo falante do Pinóquio. Gente, eu né? amei Que vai isso. ficar ali do lado, ali, ó. Tipo, Nossa, cara, tá eu aqui, amei velho. isso. Vamos lá, pelo amor de Deus, cara. Você lembra que você tem que malhar? Lembra que você tem que fazer o Perfeito. negócio? Começa no pequenininho, vamos no pequenininho. Você joga agora o pessoal ouviu o podcast maneiro pra caramba, só vou fazer uma horta lá em casa, começa a fazer uma... Joga lá no alto A expectativa, mas o e vai cair. A expectativa Exato. é muito grande, você vai cair. Você entra na academia todos os dias... Não, cara, vai, calma. Tem gente que até consegue, tem uma galera aí que tem uma energia muito maneira, consegue mesmo. Mas no geral, expectativa é baixa, vai com calma. Não faz a horta inteira, não, cara. Faz a alface, sei lá. planta só alface, né? amanhã Então, você já tá plantando a couve, amanhã... isso, assim, vai devagar, cara. Deixa salsinha. Salsinha é fácil de manter. Pô, adoro ter uma salsinha lá em casa, tranquilo. Só se um molho verde, né? Minha esposa faz. Com bastante Pô, maionese. Não, mas é tudo feito, tudo feito. Não, a Cris faz, cara. A Cris faz lá em casa, tudo ela que faz lá, cara. De natural, só a cebolinha. Tá, o hambúrguer não vai, não. Tá? Mas é também hambúrguer natural, tá? A gente faz o nosso blend lá. Então, Ai, que chique. então viu? Tá tentando. Mas se você começar com uma expectativa ali normal, baixa, aquilo que você falou, acorda cedo. Tem um termo chamado minuto heróico. Tocou o despertador? Acorda. Não põe soneca. Não dá Levanta. soneca. Soneca. Levanta. O celular Levanta tem na que hora. estar longe da cama. Longe Você da tem que cama. levantar. Tocou, você levantou, acabou. Cara, você venceu você mesmo no primeiro minuto do dia. Ah, pô, o dia vai ser melhor. O dia vai ser melhor. Arruma Você sua cama. Arruma sua cama. São coisas assim, exatamente. Tem vários pacientes meus que assim, você tá conseguindo fazer nada? Arruma sua cama. Acabou a consulta, tipo assim, cara, eu vim pra consulta pra você mandar arrumar minha cama? É mais ou menos isso. Lá em casa a gente tem um despertador que chama Aurora, né? Tem um labrador. Ah, Assim, o relógio dela é Pontual. 5h30, ela tá na porta do quarto, já tá mexendo, a gente assim, se a gente não levantar, ela começa a rodar, aí eu levanto, ou o Léo levanta, vai lá, coloca a ração pra ela, eu vou, faço um café, é o tempo dela comer, eu já tô fazendo um café, então assim, já é algo que também... Aurora, né? Você acorda com a Aurora, né? já é algo O que nome é muito poético, né, cara? sugestivo. Poético o negócio. O meu já chama educou Maia. a gente. E assim, não tem outro horário. É o horário dela e é algo que assim, nos faz levantar cedo. Começa a rotina cedo, então... Mas assim, sempre foi uma rotina tranquila. Mas hoje a gente tá em função de ter que levantar, tem que sair com ela também, então... E não dá pra gente falar assim, fazer o não que tem que vou ser fazer, feito, cara. né? Fazer o que tem que ser feito. A gente tem muita É mania de isso. procrastinar as coisas. Daqui a pouco eu faço. Amanhã eu faço. A gente se mima, né? A gente gosta de se mimar o tempo inteiro. Na Isso verdade, daí, meu Errado, filho, né? Porque a gente de tá... forma A errada. gente tá se Mimando recompensando de uma forma Isso. negativa. São pequenos gente vê. prazeres que a gente fica se dando, pequenas doses de prazer imediato ali, pra Dieta, remediar dia off, esse... dia do isso daí. lixo. Eu vou fazer o quê? É. Vou comer um hambúrguer. Dia do lixo. Quantas vezes eu já não vi É. gente em plantão médico lá, assim, chega um paciente de madrugada, o cara levanta. Cara, não acredito. Abre lá, mano. Mete um bombom. Abre um bombom na hora. Uhum. 3 horas da manhã. Pega um bombom, coloca o pico de insulina que aquilo ali faz, no meio do nada. Você No meio faz um do aumento de horário cortisol. sono, né? Assim, você vai fazer uma Faz um zona estrago, ali, né? cara. Assim, cara, assim, isso vai gerando estresse. Aí, um automimo. É uma- Que a gente vive, e isso é uma forma. Você tinha me perguntado Ah, lá eu no tô tão início, cansado, eu né? A mereço. causa disso é. Essa coisa do importante é ser feliz. Cara, Ah, isso dá ruim. Dá muito ruim. Lógico que o ser humano foi feito pra ser feliz. Mas a que quem custo, disse que né? a felicidade é eu seguir todos os meus instintos? uhum. Dominar o instinto é maneiro pra caramba, cara. Aí, já que a gente não consegue aquela, né, macaco que não alcança a banana, fala que tá podre. Já que eu não consigo dominar meu instinto, eu vou comer pra caramba, vou falar que eu tô feliz assim. Não é bem assim, né? Até porque a gente não tem só instinto bom, né? Pra coisa Exatamente, exatamente, é isso aí. E eu acho que esse Gente, movimento, ele chega a ser até inconsciente, não?
de certa forma, inconsciente. A gente tem que lutar contra isso, né? A gente tem um negocinho que puxa a gente pra fazer umas coisas erradas de vez em quando, né? Você pega umas crianças e coloca num quarto com uma caixa de sapato e um gato, não, vai dar muito ruim naquilo ali. As crianças começam fazendo carinho. Tem tudo pra dar ruim, né? As crianças começam fazendo carinho, bonitinho. Daqui a pouco, a gente tem um certo instinto ali que a gente vai testando algumas coisas. A gente tem que dominar a nossa vontade. É muito bom, cara, ficar vendo televisão comendo torta de limão, sei lá. Pô, isso é gostoso pra caramba. Mas eu vou ficar diabético. Eu vou perder meu dedo. É isso, cara. Mas essa consciência de isso. futuro é que a gente não... Acho que não ensina as crianças isso, Exato. na verdade, né? A gente fala de Aham. futuro, o futuro é muito longe. É isso aí. Tá mas muito não é longe. Não é? Não é. Quando a gente é criança, a gente tem a sensação que o futuro nunca vai chegar. E quando a gente é adulto, pelo menos eu tenho essa sensação que o futuro já é logo amanhã, que já tá passando. aham. Né? Exato. Então fica esse sentimento dividido das fases da vida. Só que a gente chega na fase adulta com essa sensação de que o futuro é muito amanhã, só que a gente não se preparou para ele. É isso aí. Se preparou. Exatamente. Aí eu vou entrar aqui, a gente fala muito de seguro de vida, por exemplo. Quando o cara fala assim, mas eu sou muito novo, eu não tenho independente financeiro, eu não vou morrer. O cara tem a coragem de falar que não vai morrer. Ai, meu amigo. 12 anos de CTI, eu vi muita gente no Cara, quando o cliente fala pra mim assim, eu não vou morrer, eu falo assim, peraí, qual a certeza que eu posso sair daqui agora, acontecer qualquer coisa e pronto. Tá fora da realidade, né? Totalmente Essa fora da pessoa tá fora da realidade, tá realidade. totalmente descolado da realidade. Uhum. Né? E aí a pessoa fala assim, eu não preciso de um seguro, eu não preciso me preocupar com amanhã, minha esposa tá bem, mas eu não vou morrer agora. Caramba. Com que certeza. Cara, é quase um deus, né? Não, Fala quase assim, um cara, eu tô deus. de frente Esse cara é um pra deus. Deus aqui agora. É um Pô, vampiro. Beleza, me fala Não vai aí. morrer. Aí você quase É um pergunta assim, vampiro. e eu? Quando Então, você, então né? me fala Tipo, quando me fala. você vai morrer, porque aí eu vou vir aqui pra gente programar o seu futuro, o futuro do seu filho, quando você for É isso morrer. aí, cara. É isso aí. Então as pessoas têm uma visão muito deturpada de como as coisas de fato vão ou não vão acontecer, né? Exato. Um destacamento E essa da questão realidade. do diferente, do deturpado, a gente vê muito no Instagram hoje, né? A É gente sim. tá aqui produzindo um conteúdo pra rede social, enfim, aí a gente abre uma rede social, tem um cara lá, super definido, mulher saradona, comendo um hambúrguer. Ou seja, as coisas não casam. Para algumas pessoas, é claro que aquilo ali é uma propaganda que eu tô ali para vender. Mas para milhões de outras pessoas, cara, o cara tá ali comendo, eu posso comer também, eu quero ter o corpo daquela pessoa. Como eu não tenho? E aí gera loucura, ansiedade, e aí a gente vê pessoa pulando de varanda porque tentou e não conseguiu ter aquilo que aquela vitrine maravilhosa ali para milhões de pessoas tá dizendo que é possível. Exatamente. Destrói a autoestima das pessoas, né? Uma coisa Sim. que fica inalcançável. É uma meta totalmente inalcançável, porque ela é uma venda, né? Assim, emagreça comendo tudo que você quiser. Uhum. Assim, cara, não é bem assim. Né? Primeiro também, o que eu quero? Por que eu quero um corpo muito bom? Qual que é o meu objetivo? A minha finalidade é o meu próprio corpo? Ferrou. Você perdeu. Você vai envelhecer, vai ficar flácido. vai cair tudo, Vai cair porque não tudo, tem mano. jeito, Já por era, mais cara, não tem plástico como. que Eu faça. falar, eu não vou envelhecer. Não vai. É, Mas é não, exatamente não. isso que acontece. É uma tara fora da realidade. E aí a pessoa acha que ela domina Deus. O grande problema que a gente vê é uma soberba muito grande, né? A pessoa, ela se sente um deus ali da própria vida. E não é assim que funciona, cara. Assim, existe uma dinâmica do mundo que, cara, você vai ficar murcho, você vai cair, seu músculo vai acabar. Se a sua finalidade sempre vai ser essa, você vai viver frustrado. E se você entende, não, beleza, eu vou ver um curso lá, vi o cara lá todo malhadão e tal, pô, maneiro o corpo dele, mas dentro da minha realidade, dentro do que eu quero, vou fazer o que é melhor, eu vou fazer o que dentro dá do pra meu mim melhor, aqui, né? beleza. E as pessoas ficam nisso, cara. É casal comparando a esposa com alguém do Instagram, é a esposa comparando o marido com alguém que tá lá no Instagram. E é uma luta injusta, né? Você compara Muito injusta. né, as qualidades daquela pessoa que você vê no Instagram com os defeitos Uma que pessoa tá do seu que vive lado, pra cara. isso, né? Exatamente, uma muito- pessoa que tá ali, realmente, vive você pra usou a isso, palavra ganha pra certa. isso. É. Com uma mulher real, que tem filho, que tem que levar a criança na escola, que consegue fazer a dieta proposta pela nutricionista, né? 100%. Então, Injusto. é totalmente injusto. É, né? as mães veem o meu filho no Instagram, que eu acabo postando bastante a nossa rotina. Ele come de tudo, é uma criança que come bem,
come bem em qualidade, bem em quantidade. E elas falam, ai, meu filho não come assim. Eu falo, gente, olha aí, não dá pra fazer essa comparação. E eu tô Até ali... porque o exemplo que o seu filho tem de casa certamente não é igual o que o filho dela tem, né? E ela não vai postar coisa ruim, gente. Pelo amor de Deus. Não, mas eu posto ficar também. só postando coisa ruim no Instagram. Mas eu Você sou tem que bem motivar realista. a galera também naquilo ali. Até de certa forma. que é Você vai botar que o possível, moleque né? às vezes não come negócio, faz uma pirraça. Né? Mas assim, Imagina eu abro o Instagram, tá lá assim, o doutor blogueiro super nervoso brigando isso com aí. o paciente. Não vai. Sim, eu vou botar lá algumas coisas e tal, enfim. Cara, mostrar que é possível. Exato. Olha, isso Mas que aqui tem é desafios. possível. Exatamente. Isso é o que É eu uma faço. possibilidade. As pessoas perdem essa capacidade de entender que é possível e falam, não, que tem que ser assim. Né? Aí pronto, você deturpa. E eu gosto de mostrar bem a realidade, de mostrar ele comendo super bem, mas também o outro dia que ele deixou a comida toda no prato e trazer uma reflexão sobre Legal. isso e falar, ó, por que ele não comeu tudo? É uma criança, por que eu vou me preocupar com esse dia aqui se eu sei que o todo tá bom? Isso aí, A gente se boa. preocupa quando esse comportamento ele é recorrente. Ah, o aniversário da tia, que foi ontem, comendo bolo. Um bolão lá, maravilhoso, cheio de açúcar, aquela coisa. Isso não vai fazer mal na rotina de uma criança é o equilíbrio, saudável, né? É o sabe? equilíbrio que a gente É o busca. equilíbrio. Bom senso, Mas né? não dá pra ter o mesmo pensamento com um bebê que não tem nem 2 anos, comendo um bolo. Ou Não dá. tomando a Coca-Cola na chuquinha. Que é o que a gente vê bastante. Então é entender que tem fase, tem momento. Tem essa. Tem. Festa de família, minha amiga. Tem. Aham. E aí tem momento pra tudo. E eu gosto de deixar isso claro pra essas famílias que eu vou acompanhando. Agora não é o momento de oferecer o açúcar. Mas vai chegar a idade, que é depois dos 2 anos, em que esse bebê vai conhecer o açúcar. E aí eu ensino, né? Converso, trago uma reflexão sobre o caminho do meio. Qual é o caminho do meio desse açúcar na nossa vida? Na vida de uma criança? E aí elas vão entendendo, tá? É possível. Viver assim é legal. Dá certo. Você sabe? faz o processo de introdução alimentar não só no bebê, né? Não. Mas na pessoa com mais de 30. Na família inteira, né? Aham. E, Pra gente, perceber, é tão olha, não interessante. precisa dessa quantidade de açúcar. Eu faço assim, uma meditação do chocolate, que é come esse chocolate aqui devagar, sentindo o sabor dele. Olha, o que você tá sentindo? É doce, né? É gostoso, mas é bem doce. E aí, você consegue comer a barra toda assim? Você consegue comer o pote todo desse Se a pessoa jeito? parar, isso, eu não sei aonde acho que foi até na Ana Maria, tava se discutindo muito sobre isso de manhã, eu tava vendo, ela falando, a pessoa come tão rápido que ela não tem tempo, o corpo não Sente o consegue gosto. entender que ela tá saciada. É. Então ela come, então assim, ela vai comer 2 barras de chocolate porque ela engoliu aquilo ali. E você sabe onde a gente previne isso? Na introdução alimentar. Na introdução alimentar. É na sim. introdução alimentar que a gente previne o É o ato de mastigar, Exato. né? É a autorregulação energética, que todo ser humano nasce com ela. A gente perde, infelizmente, de acordo com como é feita essa condução do aprendizado do comer. O bebê, ele nasce sabendo o quanto ele precisa de caloria, de nutrientes para viver, Aí para o pai se vai manter. lá, tá comendo pouco, soca a comida na cara. O leite do peito não é o suficiente, então vamos colocar aqui um complemento. E começou a introdução alimentar. Mas é só um pouquinho, não pode comer só 2, 3 colheradas. Tem que comer o prato todo. Então, E aí como que eu a faço? criança vai Vamos bater perdendo- no liquidificador para ficar uma papa mais fácil. Aí é só ali, ó. Vai dando. Aí a grande questão é a introdução alimentar é o momento perfeito pra gente ensinar esse bebê a comer, essa criança a ser protagonista, né, da sua alimentação e não de alimentar ela. Não é só isso, assim, eu preciso alimentar o meu filho. Não, é muito mais. É deixar ele aprender a comer, entender o desenvolvimento, cada fase ela é importante, cada momento da vidinha dele até ele completar 2 anos tem um estímulo que a gente oferece para que ele cresça uma criança que se alimenta bem. Que saiba fazer as escolhas também. Exato, reconheça né? os seus sinais de saciedade, ou seja, eu tô satisfeito. Relação com o alimento. Eu acho o máximo o meu filho comer 3 bis. E ficar feliz com isso, sabe? Não a caixa inteira. E não não a a caixa caixa inteira. inteira, assim. Eu não de consigo. sucesso, né? Exato, eu falo, ele é meu laboratório. 3 Mas Qual o case de sucesso da nutrição? Não, o filho dela come brócolis. Não, ela tá feliz porque o filho dela come 3 bis. Ele né? come 3. E eu lembro. bis? Aham. Quero ver filmado isso. O dia que eu postei isso, e eu deixei o celular lá gravando, Muito eu bom. peguei uma caixinha de bis, abri, coloquei no sofá, tava nosso momentinho de ver filme, eu e ele, eu comendo. Aí ele abriu o terceiro, falei, você não quer mais, filho? Ele, não, eu tô satisfeito. Satisfeito. Exatamente. Aí eu, tá, eu até fiz assim pra câmera. Eu, aham. E pronto, tá aí, Mas ó. essa questão também do estar satisfeito, eu acho que está muito ligado também à forma como, vamos botar aqui a criança, né, ou a gente como adulto, tem noção
de quando a gente vai repetir ou poder repetir essa experiência. Então o filho dela hoje possivelmente come 3 bis porque ele sabe que ele tem a liberdade de comer de novo de forma controlada quando ele entender que deve. Porque se a criança come só escondido, minha mãe saiu, achei uma caixa de chocolate. Ele vai comer a caixa de chocolate inteira porque sabe-se lá quando ele vai achar uma caixa de chocolate de novo. Perfeita essa colocação. Né? Então eu me coloco muito nessa situação também. Então assim, vamos viajar. Cara, viaje com moderação. Aí a gente fala da questão financeira, da saúde financeira, que também tem a ver com bem-estar. Sim. Se o camarada tá endividado, cara, a saúde mental dele vai pra casa, né? O cérebro, o cérebro de divórcio, disso tudo, é saúde financeira. Exato. Entendeu? Então, assim, isso também está atrelado a bem-estar. Sim. Então, a pessoa ter esse controle, essa questão de, eu vou hoje, não precisa de eu gastar tudo. Sim. Eu vou gastar com moderação para que eu volte aqui amanhã e tenha prazer nisso. Eu não preciso ir num shopping comprar 10 pares de sapato. Compro um hoje, me sinto bem com ele. Daqui a sei lá quantos meses, de acordo com o meu planejamento financeiro me permitir, eu volto aqui. Se der. Né? Então, isso também é uma questão de saúde, né? Sim. Sem dúvida. Então, todo esse equilíbrio é importante. E aí a gente entra na questão que traz muito também para a gente falar de bem-estar, que são as ODS propostas pela ONU, que eu acho que assim, a gente tem pouquíssimo tempo para chegar nisso. A gente está falando de 6 anos para frente só. Então, assim, muito desafiador até, né? A ONU propõe aí 17 medidas para a gente poder chegar, alcançar virada de chave mesmo, né? E aí a gente pegou aqui o ponto 3, que eu acho que é super assegurar uma qualidade de vida, e ela coloca para todos e todas, independente da idade. Então a gente está falando de qualidade de vida para todo mundo, com equilíbrio. Quando a gente fala de equilíbrio, a gente fala de alimentação, a gente fala de saúde emocional, de saúde financeira, de planejamento. A gente precisa olhar 100% do indivíduo. Sim. Como é que vocês três aí, em cada ponto dessa ótica, enxerga se isso é possível, se, vamos chutar o balde porque em 6 anos não dá para fazer nada, ou a gente pode pensar de forma mais efetiva e que caminhos tomar para a gente, de fato, chegar em 2030 e não que a gente não consiga dar essa virada de chave, mas a gente está muito próximo, ou mais próximo possível disso. Eu não acredito que em 6 anos a gente consiga. Sendo bem realista. É, né? não. E assim, a minha contribuição, eu acredito que é fazer esse trabalho com as famílias para essa criança crescer comendo bem. Aí a gente vai falar sobre a questão da saúde. Crescer comendo bem, a gente vai ter um impacto na próxima geração. Então, possivelmente, essa vai ser uma criança que vai crescer e vai se tornar um adulto um pouco mais consciente da sua alimentação, da sua saúde. E aí isso vai refletir no filho dele, depois no neto dele. Então, é algo que está um pouquinho distante ainda. Não vejo isso acontecendo em 6 anos. Acho que, na verdade, isso funciona mais como se fosse um sinal, né? Tipo, gente, tem isso aqui pra gente pensar. Isso. Porque pra atingir isso é muito complicado. E é muito cíclico tudo. E eu acho que, no final das contas, é tudo individual. Né? Uma frase que eu acho muito legal, assim, a menor minoria que existe é o indivíduo. E isso é dele, cara. Assim, é uma coisa muito importante. Aquela pessoa, cara, mesmo que seja 2030, entendeu? Se ele tiver uma vitória em 2034, já é muito interessante. E aí olhar o ser humano como um todo. Porque às vezes algumas medidas, algumas metas, elas podem trazer mais ansiedade. Você fala, não, tem que estar muito bem em 2030. Aí o cara começa a ficar correndo com a saúde financeira, sei lá, com comida, e ele pode gerar mais ansiedade ainda. Eu não acho, tenho quase certeza que isso não vai chegar. Né? Em 2030 a gente não vai conseguir atingir eu o acho que assim, a meta foi colocada colocada até justamente muito por isso você falou mesmo, assim, cara. pra forçar que as pessoas façam algo vamos discutir de fato. isso com uma frequência maior. Eu preciso né? disso em 2050. A gente só vai se preocupar quando for em 2049. Deadline ajuda a gente a acelerar, né? Um deadlinezinho ali perto, quando você tem que apresentar alguma coisa. Que dia? Daqui a 2 meses. E isso gera procrastinação. Que dia? Total. Amanhã, né? Daqui a 1 semana. Você dá a meta pro cara de 2 dias, mas o negócio precisa acontecer em 1 ano. Provavelmente o que essa meta vai mostrar? Assim, olha, vamos discutir de novo isso em 2030, profundamente. Chegou em 2030, e aí? Puta, foi muito longe. 2032 de novo. Um fórum, sei lá, vamos falar o que é saúde mental. O que é a saúde do ser humano? O que é um ser humano integral? Aí sim, eu acho que isso é mais um farolzinho pra gente, né? Sim. Um sinal de pra onde a gente tem que caminhar. E é legal a gente realmente sair do automático e começar
um termo que você usou, assumir a rédea da nossa vida de novo, né? Isso é super... Pô, eu acho que a gente tem que assumir o controle da sinal, vida e sem deixar de olhar pro outro, né? Exatamente. Eu falei isso essa semana, assim, eu falo muito de olhar pro outro sem aquele olhar de inveja, olhar como admiração, olhar o que o outro tá fazendo de bom que eu posso fazer ou adaptar e para que eu também melhore, né? A Evelyn, que a gente tá falando de 2030, a gente também tá falando da escassez de comida no mundo. Na verdade, a gente produz muita comida, mas joga muita comida fora e tem uma galera que não tem acesso à comida. E aí a gente produz mais, mas continua jogando muita comida fora. Então, na verdade, assim, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é como se fossem os... você tem o objetivo geral e os específicos. O objetivo geral dos ODS é erradicação da pobreza. Todos eles estão interligados para que não haja mais pessoas pobres no mundo. Pobre, miserável, né? Que, assim, que nunca vão ouvir esse podcast. E para isso acontecer, assim, todas essas ações, de todos os dos 17 objetivos, eles tocam justamente nesse equilíbrio entre as nações. Porque eles são gerais, mas para cada nação tem ali a sua baliza. Porque a gente é diferente dos Estados Unidos, que é diferente Cada um pode contribuir de uma forma com um peso diferente, né? E cada um vai precisar regular alguma coisa diferente do outro, né? Então, o primeiro objetivo está relacionado justamente à erradicação da fome. Depois está relacionado à agricultura sustentável. Terceiro, saúde e bem-estar. Que eu, na verdade, gosto de falar nem em bem-estar, eu gosto de falar mais em bem-viver. Porque o bem-estar faz a gente pensar numa coisa que é momentânea, que você precisa... bem agora, né? E que você precisa dinâmica, alcançar. né? E que não é uma coisa constante. Né? Então, o bem-viver, você amplia isso para que você realmente viva de uma Rafael, maneira a gente precisa bem... repensar no nosso nome, tá? Colocar um bem-estar, aspas aqui, um parênteses, viver. Não, mas o seu estar é de estrela, né? Do Foi protagonismo. uma boa jogada. Foi uma boa jogada. Mas, e aí você pensando que, igual você acabou de colocar, a gente tem, né, milhões de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo, em insegurança alimentar. E quando a gente fala esse termo, a gente não está falando de segurança do alimento, na questão sanitária do alimento. Se a pessoa não comeu agora, eu não sei se eu vou comer à noite. Se ela tem a segurança que ela vai conseguir se adequar, se alimentar de forma adequada. E o adequada passa pela qualidade, passa pela cultura, passa, né, por uma série de coisas. A qualidade intrínseca do alimento em si. E aí, assim, uma das maiores mentiras que a Revolução Verde, lá nos anos 70, né, quando ela aconteceu, que foi essa, entre aspas, modernização da agricultura, que ela trouxe e que a humanidade acreditou e continua acreditando, era que essa forma de agricultura conseguiria erradicar a fome do mundo. Mas já se passaram quase 50 anos e isso não aconteceu. Não. E não vai acontecer, porque o problema não é quantidade, é a forma de distribuição. Se a gente quer erradicar a pobreza, a gente está falando de desigualdade social, de desigualdade na distribuição de recursos. E acho que também muito na forma como eu aproveito o alimento, né? Total. Sim, a gente joga também muita coisa fora. É. Toda vez que fala de joga coisa fora, eu tenho um exemplo de moleque. Meu pai tinha um escritório ali na vila, muito onde era hortifruti. Então, assim, na época, meu pai ainda frequentava um centro e tal, e aquilo jogava fora na caçamba. O pessoal do centro ia tentar recolher antes de ir pra caçamba, porque era muita coisa, às vezes um tomate com um negócio. Tudo bem, tem toda uma questão burocrática, que eu não posso fazer uma doação e tal. Isso aí. Mas, assim, o que ia pro lixo ali, grande, né? a sala dele dava logo pros fundos do hortifruti. Cara, eram 2, 3 caçambas por dia de um supermercado pequeno dentro de Volta Redonda. Então, assim, quanta gente não poderia estar sendo beneficiada com esse resto, né? E a perda começa no canteiro. Porque quando você sabe que o mercado não vai aceitar determinado tipo de fruta porque tá com um pequeno defeito, né? Você já não descarta tá nem estragado, não tá nem com uma pontinha podre, não. O formato, o tamanho. Tá feio, né? Esteticamente tá feio. Entende? Aí, para onde está indo esse alimento?
Inclusive, tem alguns projetos. Tem um projeto em Portugal, tem um aqui no Brasil também, deve ter em outros lugares do mundo, que chamam frutas feias, alguma coisa assim, que é relacionado a tentar diminuir a perda do produtor e levar esse alimento para onde ele não está chegando. Legal. Né? Porque, de fato, se a gente não conseguir equilibrar isso... Eu posso produzir o dobro e eu vou continuar tendo gente com fome. Vai continuar. Fala- O Milton Santos falava muito sobre isso, que depois que a comida virou commodity, aí que a gente teve esse rompimento. Porque até alguns séculos atrás, a gente tinha a maior parte da população no campo. Hoje a gente tem a maior parte da população na cidade. Então as pessoas viviam, ou seja, elas sabem que elas têm que se alimentar. O trabalho, entre aspas, delas é plantar, porque elas precisam se alimentar. E aí depois você passou a trabalhar com uma outra coisa e você precisa comprar de alguém que está plantando para você. Então essa pessoa não precisa mais plantar só para ela tem que plantar para um monte de gente. E isso mudou toda a dinâmica do nosso sistema agroalimentar. E aí deu brecha para indústria de ultraprocessado, né? Para ganhar escala, né? Para ganhar escala. Quando você comentou sobre essa modernização da forma de produzir alimento, eu pensei na hora que a grande produção ela vai praticamente toda para a produção de alimento ultraprocessado. E vai também dos motivos, né? Esse êxodo, né, rural aconteceu porque as pessoas modificaram a forma dela viver a vida dela. Ela quer cidade grande, ela não quer ficar mais lá plantando. Ela não quer tranquilidade. Ela não quer tranquilidade, ela quer barulho. Mas aí você tem um outro ponto que o cara que tá lá na cidade há muito barulho, tempo, ele já ela quer a quer volume. tranquilidade. Então ele experimentou Não, mas toda é isso, assim, a correria. Por isso a gente vai ver algumas coisas ciclo, meio né? cíclicas, assim, né? Sim. A gente vai vendo ali uma galera que, De putz, esse resgate. barulho aqui não é a melhor coisa. Eu não consigo ficar em silêncio. Né? Assim, as músicas já estão me incomodando, barulho, prédio, apartamentos cada vez menores. Não, peraí, cara, isso aqui... E porque isso não é o normal. Normal é você ver lá, cara, a fase da lua. Normal é você ver como é que tá aquela árvore na primavera. Hoje a gente não sabe, cara. Nem Qual estação do ano a gente tá... Lógico, a gente pode ter uma estação meio doida mesmo, igual a gente tem, mas... E o Brasil não é A tão, gente não para é tão pra claro contemplar também. isso, né? Na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem uma demarcação de estação melhor. Mais né? definida, né? Mas a gente não para pra contemplar. Mais né? extrema. É. E isso foi uma coisa que viver na roça me trouxe. E que é uma das coisas que, assim, que eu mais agradeço. Porque realmente conseguir enxergar todo dia estrela no céu, coisa muito simples. Estrela no céu, saber que hoje, qual fase que a lua que tá. Que você pergunta para as pessoas, a maior parte, porque ela nem vai ver a lua. É muita luz que a gente tem na cidade, né? E aí, não consegue ver. na roça, a gente não tem escolha. Se você trabalha com a natureza, você precisa trabalhar dentro do horário de luz, né? Salve algumas exceções. Então, a gente tem que acordar na hora que começa a luz, galinha porque a canta. gente vai ter que... porque a gente vai ter que parar de... Eu não posso trabalhar depois que tá escuro, né? Então, uma coisa que a gente também definiu é de não ter televisão em casa. Achei o máximo. Porque Isso é legal. se a televisão... Isso já, na verdade, já tem bastante tempo, assim. Se você tiver televisão, você vai continuar acordado. Tem o celular, óbvio, né? Eu tô falando de tela em geral. Mas a televisão é uma companhia. Que você deixa ela lá ligada e, né? Ela é uma companhia até que te afasta da sua companhia ali, da pessoa que tá do seu lado, né? Exato. É um escape, né? Virou um escape. Hoje a E aí gente- você não consegue mais prestar atenção no isso, na estação, na fase da lua, né? Na hora que o sol se põe, na hora que o sol que nasce, que muda de estação para estação. Não tem mais comunicação. Eu, Não eu, tem comunicação. eu tive na casa da Evelyn semana passada. O que eu falei pra você a hora que eu cheguei lá? Não tem televisão. Não, eu falei, essa aqui é a minha meta de vida, porque ela mora na fazenda, né? Sim. Na fazenda do meu hectare. E aí aquela casa, aquela coisinha linda, ela abriu a janela do quarto dela, um monte de árvore, eu só via coisa verde. Eu falei, isso aqui é a meta de vida. Minha e do meu marido, a gente adoraria ter um lugar assim pra morar. Aí é o que você falou do ciclo, né? A gente, quando é pequeno, eu pelo menos morei no interior, aí queria muito ir pra cidade grande, fui. Aí agora eu já tô planejando Se desligar um pouco, né? Mas Desligando. isso é uma. Eu escuto muito isso das pessoas. Uhum. E aí eu falei assim: eu não posso esperar eu me aposentar, sei lá quando, Ai, sim. pra poder viver de maneira que eu. Aí Entendeu? O cara vive numa Viveu agora, né? loucura tão Viveu grande agora. que quando ele Eu não aposenta, posso- ele já não tem mais saúde pra aproveitar. E aí eu gosto de usar muito uma frase que é que o futuro é ancestral. É esse ciclo. A gente tá correndo atrás de uma coisa que vai chegar lá na frente e a gente vai perceber. A agricultura já tá vendo isso.
Inclusive, assim, os grandes produtores que a gente chama do agro, né? Do agronegócio, etc., de monocultura, enfim, já estão colocando no seu manejo práticas que são lá da agricultura chamada ecológica. Porque eles estão vendo que não vai adiantar, né? As chamadas pragas, etc., doenças, elas já não têm mais solução para o que está acontecendo. A mutação é muito rápida, né? E aí o futuro vai ser ancestral, a gente precisa voltar. Fiquei pensando aqui agora, tudo que a gente conversou tem a ver com o imediatismo. É ele que tá levando as pessoas a ser mais ansiosas, a se alimentarem cada vez pior e por aí vai, né? Exato. Acho que a gente tem assunto aqui para mais uns 3, 4 episódios, a gente vai conversando e é legal como a gente vai consegue conectando as ideias, né? Que inicialmente parecem estar muito... aqui tem um médico, neurologista para falar com uma produtora, falar com uma corretora de seguros. Cara, parece uma coisa muito distante, mas quando a gente junto, né? A gente tá falando de saúde, humano, de preocupação de gente, né? Que é o seu problema que gerou sua ansiedade. Eu lido muito bem lá na minha horta, na minha roça. Mas quando eu tenho que falar com um cara que consome meu produto, meu Deus, eu tô lidando ali com a criança, mas quando eu tenho que lidar com a mãe dela, eu tô ansiosa, eu tô nervosa, eu não consigo dominar isso. Eu, Evandro, aqui super tranquilo com o meu problema, meu cliente. Mas também quando eu tenho que resolver o meu problema pessoal, eu preciso de ajuda. Então a gente tá falando de gente, de ser humano, né? E até aproveitando, tem um ser humano incrível que eu acho que tá aqui presente com a gente nem descobriu agora, né? É paciente do João, a Evelyn também já conhece. A ideia era presentear vocês com algo da M-Broker e ela vai me ajudar a presentear vocês. E é uma história super bacana, eu acho que é palco para um outro episódio aqui. A deusa de uma confecção que faz um trabalho super bacana, essas bolsinhas são feitas de retalho. Então, tudo que ela produz, né, bem confecção, é muito pensado nisso. A forma como ela atinge toda ela tem uma preocupação com o meio ambiente, é algo extremamente sustentável. E a história dela, a gente vai contar isso aqui mais pra frente, é linda. Eu descobri ontem. Eu preciso entregar alguma coisa pros meus convidados, fui atrás, caí de cara assim com ela. Nada é por acaso. Nada é por acaso. E ela falou, Evandro, adorei o projeto, vou te entregar, então ela tá aqui. Vou repassar você o presente da deusa. Entrei no seu perfil e achei o máximo, viu? O João já conhece, ficou super feliz também dela estar aqui com a gente. Legal, obrigado. Legal. Obrigada. Eu trouxe presente pra vocês também. Ai, ai, ai. Eita, ali. Meio hectare com a gente. Chique, cara. A gente vai convidar vocês também a voltar um pouquinho. Diretamente das nossas marido galinhas felizes. Nossa senhora. O marido da Evelyn participou com a gente numa ação do Dia dos Pais, mês passado. Ficou incrível o vídeo. Interessante. Um depoimento maravilhoso, né, Evelyn? Nossa, ele ficou muito emocionado. Legal. Convido vocês a assistirem porque tá incrível o vídeo. Ele ficou muito emocionado. Gente, o café da manhã, amanhã lá em casa tá diferente, né? Obrigada. Obrigado. Bem, teremos ovos caipira Muito bom. mexidinhos no café da manhã amanhã. Gente, então agradeço a vocês por toparem, comprarem essa ideia. Fiquei super feliz, inicialmente assustado com a ideia do Rafael. Já tinha participado de outros, mas assim, estar aqui à frente, conduzir isso é desafiador. E de fato eu sou movido a desafios. Primeira pessoa que me veio em mente quando falou de bem-estar, falei, preciso trazer o João, e ele topou de cara super concorrido, né? E ele topou, foi super bacana. Rafael trouxe a ideia da Evelyn, que eu ainda não conhecia pessoalmente ainda. Obrigado por estarem aqui. Eu que agradeço o convite. Então, acho que foi super bacana a gente conseguir falar um pouco disso, discutir, e a nossa ideia do projeto é isso mesmo, é proporcionar momentos de discussão, né, fazer com que as pessoas pensem, repensem, é super importante também, e tomem o controle da própria vida. Fazer o que é melhor para cada um, a menor comunidade. Isso aí. Menor, né, comunidade é o próprio indivíduo. Então, se a gente não fizer pela gente, ninguém vai fazer, não é isso? É isso mesmo, cara. Então, gente, obrigado. Foi ótimo estar com vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Parabéns gente. pelo seu projeto. Podcast Obrigado. maravilhoso. Você Muito conduz muito bem. Parabéns, exato. Bem, que seja aí longo, que você tenha muitas bênçãos Tomara, nesse teremos podcast. outros, vai dar tudo certo. Seja um... E pode chamar a gente de novo. Não, vamos lá. Pode Próximo a gente chamar. vai fazer um encontro lá no meio hectare, lá na roça. Perfeito. Eu gostei dessa ideia.
ideia. Né? A gente pode montar fazer um... Pode. Sim. Legal, A gente pode... A gente não criar vai ter esse uma desafio acústica pro Rafael, perfeita, é. porque toda hora vai ter galinha, boi, vaca, mas aí faz parte... tá? Passarinho. O cara da técnica lá se vira pra dar tudo certo. E passem repelente, tá? Que vai voltar com uns carrapatinhos. Então, próximo, Rafa, você já sabe que a gente vai lá pra roça pra gravar lá, tá? Gente, obrigado.